Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje vou direto à pergunta: arco de madeira ou de fibra de carbono? Eu sou Ivo Adams, especialista em reviews pelo blog Meu Violino, e tenho dois grandes profissionais neste podcast: Thiago Rosa, violinista erudito e popular, e nosso ilustre professor, violinista, luthier e muito mais predicados que você quiser colocar aí na lista. Ângelo Mendes, fundador do MV Elétrico, apesar de que ele já está dando uma risada aqui na sala. Dá boa noite para a galera aí, Ângelo. Aproveita logo e dá logo o seu boa noite. Boa noite aí para vocês que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos a esse segundo podcast aí. Vai lá, Thiago. Ô Ivo, eu vou ter que começar te repreendendo por não ter falado do grande topete do nosso amigo, né, que não deixa nada a desejar nos outros predicados. Boa noite para vocês. A gente está gravando agora à noite. Boa noite para vocês aqui da mesa. Para você que está ouvindo, eu sou o Thiago Rosa. Seja muito bem-vindo a esse segundo podcast que promete, né? Hoje vai ter briga. Eu largo logo a bomba, né? Arco de madeira ou de fibra de carbono. Aí tem muita gente que briga em relação a esse assunto, porque muitos dizem assim, cara, se você tiver um arco de pau-brasil, entre o arco de pau-brasil e o de fibra de carbono existe um abismo imenso. Isso de fato acontece? Existem diferenças ou existem um adjetivo que a gente pode colocar dentro desta mesa redonda, que é uma coisa chamada equilíbrio no arco. Equilíbrio em um arco bom, tanto que ele seja de madeira ou de fibra de carbono. E existe mesmo um ganho ou não? Existe uma perda ou não? Isso é tão interessante que um dia desse eu estava lendo uma matéria feita pela Washington, que é uma empresa que faz cordas de violino. E eles fizeram testes com mais de 40 breus ou 20, eu não me lembro agora. Foram bastante breus. E aí eles colocam lá: usamos os mesmos arcos e escolhemos arcos de fibra de carbono para não ter diferença nenhuma para o nosso review, para saber qual dos breus utilizados melhor funcionou, né, para as nossas cordas. Então eu achei isso bem interessante, mas eu quero largar essa bomba logo para vocês aí. E aí, arco de madeira ou fibra de carbono? Mas qual que foi aí o resultado final aí desse teste que eles fizeram? Você chegou a ter essa informação aí? Chegou? Porque sim, eu li a matéria até o final e depois a gente joga essa matéria lá e aí eu já vou aproveitar para a galera lá no twitter.com/blog Meu Violino. A gente, tudo que não der para vocês verem, né, porque a gente está em áudio, né? Então a gente vai jogando lá para que vocês discutam e também vejam as matérias e tem os links lá do que a gente às vezes vai se referir aqui ou vai mencionar dentro desse podcast. Mas tem um resultado, mas eu vou falar durante o programa. Ah, tá, viu? Entendi. Não, legal. E só mais uma pergunta. O breu que foi usado no arco de madeira, o mesmo breu que foi usado no arco de fibra também, né? Não, na verdade eles fizeram como? Eles pegaram e usaram, eu acho que 20, foram bastante músicos, e usaram o mesmo arco, ou seja, todos usaram o mesmo arco de fibra. Pegaram os mesmos arcos de fibra feito em série e usaram para fazer os reviews. Partindo do pressuposto de que seriam todos os arcos iguais, né? Justamente. Né? Saindo todos iguaizinhos, com equilíbrio, mesmo ponto e etc. Né? Usaram a mesma crina. Então, eles disseram assim para que eles pudessem, de fato, né, isolarem e o arco não ter nenhum ganho ou nenhuma perda. Eles não queriam que influenciasse nesse momento. E é uma matéria muito interessante que tem disponível lá no site deles, porque eles testaram vários breus para dizer assim, ó, esses 3 estilos de breus aqui funcionam muito bem com as nossas cordas. Né? E aí é outro podcast que a gente vai falar as diferenças de breus, né? Porque tem muita gente usando breu errado para o estilo de corda. Né? Existe um breu para cada estilo de corda e muitas pessoas não sabem. Mas hoje o assunto não é breu, como né? corda para cada tipo de violino, né? Sim, claro. E hoje não é assunto, não é breu nem corda. O assunto é arco de madeira ou de fibra de carbono. E aí, Ângelo? Olha, eu tenho os dois. E o que eu mais tenho usado é o de fibra.
Coincidência. Eu tô com um problema aqui mecânico na minha cadeira aqui que me desconcentrou. Peraí. Então vamos lá. Eu tenho dois tipos de arco de fibra. Um que ele é oco, parte interna, o núcleo dele é oco, e o outro é com pau-brasil revestido com a fibra. Em relação a peso, 2 gramas de um para o outro. O que é oco, ele é 2 gramas mais leve, mas ele está dentro do peso do arco de violino, certo? O que eu levo em consideração em um arco é peso e equilíbrio, onde ele vai responder às dinâmicas e às técnicas, né, que a música pede. Um deita cheio, um marteleio, um arco volante, e aí vai. Respondeu, tá ótimo, tá perfeito. Tem que levar em conta também a crina, se a parte de atrito da crina tá boa, o breu. Se você passa muito breu, tem um chiado a mais, você usa pouco breu, vai mudar o som. Mas o arco em si, ele tem que responder aquilo que você quer executar, aquela técnica que você quer executar no instrumento. Em relação ao de madeira, vamos pegar o pau-brasil, tem a mesma propriedade também de execução, em relação à curvatura do arco, o peso dele. Agora, sonoro é quase que imperceptível. Não dá para levar isso em conta, não. Então... Sim, mas é imperceptível, mas não é te cortando, é imperceptível, tá? Mas você falou aí de equilíbrio, você falou aí de construção, você falou dos materiais, mas o que é que vai influenciar nesse momento desse arco, deste equilíbrio? Porque às vezes o cara tá com um bom arco de fibra de carbono, mas ele não tem o equilíbrio. E aí, às vezes, quem usa o arco de madeira de pau-brasil diz que ele tem equilíbrio, que gruda mais nas cordas, que parece que vibra junto. Não existe essa vibração de diferença entre o arco de fibra e o arco de madeira? É imperceptível. Existe ou não existe essa vibração? Existe. Mas essa é muito imperceptível? Não, existe sim, mas não tem. É mito. Dentro do que eu já estudei, dentro do que eu já analisei, que eu testei, executei, não dá diferença assim. Não é brutal, não. Agora, vamos pegar a linha o próprio pau-brasil. Dependendo da região que ele nasceu, é igual o maple. Ele tem... A densidade dele é maior, né? A memória da fibra é outra, né? Ele não enverga ou não perde a envergadura dele, que é o equilíbrio, está na envergadura e no peso geral do arco. Porque existe arco pesado mais no talão, ou pesado no meio, ou uniforme. Teve uma situação que um amigo meu, a mãe dele estava nos Estados Unidos, ele mora aqui em Apucarana, e ele pediu para a mãe dele trazer um arco para ele. Aí ela chegou na loja para comprar um arco e falou assim, eu quero comprar um arco de violino. O cara chegou, colocou uma caixa lá com 100 arcos lá em cima da mesa. Falei assim, a senhora pode escolher. Eu falei assim, não, eu vou levar para o meu filho, eu não toco violino. Eu falei assim, então fala para o seu filho vir escolher o arco. Porque tem essa diferença de peso no mesmo, ali no arco. Peso no geral, ou no talão, ou na ponta. Aí o cara falou isso aí. E eram arcos bons, não estava misturado arco ruim com intermediário, com profissional. Ele trouxe um padrão só de arco. Então, o pau-brasil, dependendo... Tanto é que tem um aparelho que mede ali a velocidade de resposta da madeira. Então, a madeira que o cerne bem denso, você consegue fazer um arco bem equilibrado, porque depois que você define a curvatura nele, ele vai ser fiel àquele equilíbrio, àquela curvatura que foi colocada nele para responder ali as técnicas nas regiões corretas, de você executar o golpe do arco. Então, no geral, seria isso aí. Mas essa velocidade de madeira, você fala em relação ao quê? Para o nosso amigo ouvinte, às vezes não entendeu.
a madeira tem uma velocidade. O que que isso influencia nessa construção desse arco aí? Aproveita e dá logo essa dica pra galera, porque Thiago tá ali coçando a língua, né, pra ele defender a Tô até dele. esfregando a mão aqui, cara. Tô, ó, esperando Tá ali, ó. Tá esperando a vermelha, né? A velocidade que eu me referi é a velocidade da frequência. Quando vai medir, né, essa frequência da madeira, eles colocam um aparelho na ponta do arco e na outra extremidade, e esse aparelho emite uma frequência. Então, ele vai calcular quanto tempo essa frequência demorou para chegar até a outra ponta. Né? Não é a velocidade de execução da tocabilidade, não. É essa frequência que eles estão analisando ali, a madeira em si. Isso aí é feito uma classificação. Né? Quando o arco tem a madeira, ela tem essa resposta mais rápida, então são arcos que a madeira é mais resistente, é a madeira que tem uma memória mais sólida, ela não vai perder tão fácil a curvatura do arco. Tanto é que você vai comprar a régua, né, de pau-brasil para confeccionar o arco, tem umas réguas que elas já são cortadas próximo à curvatura do arco, aquela barriga que o arco faz, né? E tem outras réguas que são cortadas reta, né? Um corte reto. Então tem esses dois tipos aí de corte, que vai depender também da fibra da própria madeira na hora de fazer o corte. Então essa frequência que eu me referi é a velocidade que a madeira responde, né, a esse aparelho. Ah, entendi. E aí, Thiago? No caso, essas madeiras eles vendem mais caro. Você vai comprar uma madeira dessa aí é caro. Então um arco que essa frequência demora mais para chegar na outra ponta é vendido mais barata. Só que o músico não consegue sentir isso aí na hora que ele vai tocar. Agora o arqueiro, ele sabe que essa madeira já foi feito, né, no parâmetro, teve um aparelho que mediu, ele sabe o arco que ele está fazendo e esse arco tem a frequência X. Aí eu vou aproveitar agora, Thiago, e vou jogar uma segunda bomba para ele, tá? Ele já vai responder: arco de madeira ou fibra de carbono? Ou pau-brasil, fibra de carbono? A gente fala de madeira porque existem arcos aí que são feitos com outras madeiras que tem uma qualidade muito interessante também. Sim. Não deixa de não ter uma qualidade. Às vezes a gente cria um mito que o de pau-brasil é o melhor de todos. Que tem o roxinho, tem o IP, tem o pau-cobra, tem outras madeiras aí. Nenhuma se compara ao pau-brasil, né? Mas claro, tem. Mas existe, né? Então o que acontece, Thiago? Aí aproveitando o seguinte, aí o cara diz assim, os arcos mais caros, mais equilibrados, bem feitos por bons acertiers, tá? Não é por qualquer um que achou que sabe fazer um arco, vai lá e faz. Não é como tem qualquer luthier, às vezes, que acha que é luthier e não estudou, não se aprimorou, não teve experiência, etc. E aí o cara vê assim, poxa, eu consegui comprar um arco bom aqui de madeira, de pau-brasil, por R$400, mas eu tô vendo aqui um bom arco de fibra de carbono de R$100. Eu acho que nenhum nem outro é bom, né? Então, como é que a gente descobre que um arco, mesmo eu não podendo chegar lá e testar, porque é difícil às vezes você testar, porque às vezes entra naquele mesmo detalhe que a gente falou no podcast anterior. Tem gente que não tem acesso a nada, só tem internet para comprar. E aí, Thiago? Arco de madeira, fibra de carbono, e qual é o cuidado que eu preciso ter? Porque também existe arco de fibra de carbono que não presta. Existe, claro. Assim como existe gente que não presta, existe carro que não presta, existe de tudo, né? Mas a verdade é a seguinte, eu tenho a experiência de usar os dois tipos de arco. A princípio eu usava um arco de pau-brasil, de um arquetier muito famoso. Na época ele estava começando, o trabalho dele estava começando a ficar valorizado. E aí eu resolvi comprar um arco dele, paguei em várias prestações assim. E sempre foi um arco muito bom, muito equilibrado, então nunca tive nenhuma ressalva com relação à qualidade desse arco. E aí começou a surgir esse negócio do arco de fibra, né? Essa moda, veio uma moda aí do arco de fibra. E eu tava fazia aula na época em Ribeirão Preto,
tava fazendo alguns cachês lá na orquestra e já aproveitava e ia fazer aula. Meu professor estava dando aula lá na época. E aí ele falou para mim, ó, tô indo para os Estados Unidos e vou trazer alguns arcos de fibra de carbono. Quer dizer, a gente estava falando de um violinista que era considerado o melhor violinista do Brasil naquela época, né? Então, confiança total no crivo dele, né? Naquilo que ele, na avaliação dos arcos que ele ia trazer. Eu sempre tive um pé atrás com arco de fibra, exatamente por causa a gente tem aquele preciosismo, né? Não, arco é de madeira. Não, tem que ser de pau-brasil. Não, corda é tal. Não, sabe aquele negócio, às vezes envolto de um eruditismo, né? Aquele cara que não abre mão de certos dogmas, né? E aí, ele foi para os Estados Unidos e trouxe uma leva, sei lá se ele trouxe uns 10 arcos e falou para mim assim, ó, dentre os que tinham lá disponíveis, esses aqui eu achei que eram as melhores opções. E aí eu toquei no arco, eu fiquei realmente impressionado, por vários motivos. O arco é esteticamente muito simples, assim, não tem nada demais no arco. Ele não brilha, não brilha no escuro, sabe? Aquele negócio que o pessoal logo pensa que a fibra de carbono é algum material mágico, né? Ele não tem, esteticamente, ele não tem nada demais, é aquela crina, aquela fibra trançada que todo mundo vê nos sites e tal. Mas o preço dele era bem acessível. Na época, o valor dele era $200, $200 e poucos dólares. Que convertido com o valor da época me custou beirando uns R$500 mais ou menos. E ele respondia a algumas coisas muito melhor que o meu arco de pau-brasil. Então, por exemplo, fazer espicato com ele era muito mais natural, muito mais confortável. Ele era um pouco mais leve, mas ele também estava dentro da gramatura ideal. Não sei se ele pesa, sei lá, 59 gramas, que é mais ou menos dentro do padrão, né? Então, assim, o arco de fibra é mais leve, porque a pessoa automaticamente ela já acha que o arco, por ser de fibra, ele é mais leve. E não necessariamente, ele pode ser como o arco do nosso amigo Topetinho aí, o Ângelo. Do Topetinho, ele tá com, ó, você tem noção, ele tá com um violino e 2 arcos meu, né? Tá aí na mão dele, fazem só 5 anos. Mas ele tá com um arco meu lá que digamos assim, um bem iniciante de fibra de carbono, mas que, por exemplo, o Ângelo disse que tocou nele e gostou. Agora ele é um pouco mais pesado, entendeu? Porque às vezes não é oco, às vezes ele tem algum material por dentro, é o que eu ia falar. Nem todo arco de fibra é oco. Geralmente os mais baratos são. O pessoal me pergunta muito, porque a gente sempre abre essas perguntas no Instagram, né? Mande a sua pergunta, aí a pessoa manda assim, arco de fibra é melhor que de madeira? Cara, dá pra escrever um livro sobre isso, porque tem madeira muito ruim e tem fibra muito ruim, e vice-versa, né? Então não é assim, porque é de fibra é melhor ou porque é de madeira é melhor. Tem uma marca nos Estados Unidos chamada Coda Bow, não sei se vocês conhecem, mas a Coda fabrica arcos, cara, com alta tecnologia, medidos no laser, com todo esse maquinário que o Ângelo falou, com uma liga de titânio no meio, então assim, a durabilidade deles provavelmente é maior do que a durabilidade da madeira, com o benefício de não precisar desmatar nada para fazer, né? Então é isso que eu ia falar. Eu ainda não tive condições balísticas para comprar um arco. Nós estamos falando de um arco de as linhas iniciantes de $800, né? Convertido ao nosso real hoje, né? Fica um pouco pesado. Porque tem aquele detalhe. Às vezes o Thiago tem um arco, ele tem a parte anatômica, né, do Thiago. Aí eu pego o arco do Thiago para tocar e não gosto. Não se adaptei com o equilíbrio com o arco que ele usa. E para ele funciona bem. Para mim, eu já não consegui. Tem uns arcos, de fibra, cara, que agora os caras vendem no eBay muito barato. Você já viu? Vocês já viram ou não? Já vi arco R$9. que vende no... É isso, justamente. Não é fibra, acho que isso é PVC, não é não, Thiago? Eu comprei um violino uma vez, um violino tirolês, e ele veio com um arco marrom, e era plástico. Isso, eu também já vi, eu tenho um desse lá em casa. A hora que eu apertei, ele virou um arco barroco, ele entortou pra cima e pro lado, sabe? Como diz uns aí, ele entortou pro lado certo. Eu não sei se existe isso. Aí eu falei assim, mas como que esse negócio de entortar pro lado certo? Não, é que o arco ele tem que ter uma curvatura pro lado esquerdo, porque quando você vai tocar só com a lateral da crina, né, pra você tocar um piano,
o arco ele tá curvado para cima, então a madeira não rela nas cordas, né? Ah, entendi. Aí quando você for usar a crina inteira, ele continua torto. Continua torto. Rapaz, esse é um assunto bem polêmico, porque eu já recebi várias perguntas no meu canal. Vocês devem receber direto, né? Que justamente a gente cai de novo naquela problemática da maioria dos alunos, da maioria dos inscritos, que a maioria, às vezes, eu não sei se falta de tempo, ou às vezes um pouco de preguiça, não querem dar uma pesquisada. E aí pergunta pra gente, presta mesmo esse arco? E aí? É melhor madeira ou fibra? Eu geralmente tento responder assim, olha, existem diferenças. Agora, você tem que procurar e achar uma que dentro do que você necessita te atenda da melhor forma, da melhor qualidade e com o melhor equilíbrio. Mas dentro desse assunto, a gente acaba caindo no seguinte. Entre o arco de fibra e de madeira, como eu consigo, falando bem devagar, comprar um com bom custo-benefício sem ser enganado, sem testar, procurando na internet? Essa pergunta vale $1 milhão. Eu recomendaria. Como, Thiago? Entendi. Essa pergunta vale $1 milhão. Quem souber responder essa pergunta... Um arco. Quem quer comprar um arco mesmo, o certo é ele experimentar. Ele pode comprar um arco ali para quebrar o galho na hora, mas quando ele quiser gastar, não, eu vou comprar um arco para mim que eu definitivo, né? Vou cuidar dele igual cuido do meu violino e do tudo mais. Enfim, aí esse é o momento dele ter lá uns 5, 10 arcos lá para ele sentir o arco. Ele pegar, mas sentir. e se o cara não tiver? Aí ele pega qualquer um, porque ele não vai resolver nada. A fazenda de legumes, né? Ou uma pessoa, igual o Thiago aí comentou do arco que ele comprou, né? Tinha uma boa referência, com certeza ele não comprou no escuro. Alguém falou muito bem do trabalho do arquier para poder ele ir lá e comprar. O cara que está fazendo e tem uma boa experiência, ele vai falar assim, olha, Thiago, esse arco aqui ele custa tanto, é um arco intermediário, é um arco estudante, isso aqui é um arco profissional. Ele vai confiar nisso aí, mas nem sempre é um arco que a pessoa vai se adaptar, comprando assim, sem sentir, sem pegar e tocar. Entendi. Então a gente vai cair aí numa questão do seguinte. Como é que eu posso identificar? Porque às vezes é o seguinte, a gente tem níveis e níveis de estudante, de alunos, de professores, etc, etc, etc. E esse nível de alunos, às vezes, o cara não sabe identificar. Por exemplo, chega a gente para mim e diz assim, poxa, eu fui trocar a crina no meu arco, que crina cara, foi mais cara que meu arco. Aí eu digo assim, olha, é melhor você comprar um arco melhor, que aí você já compra a crina boa junto, porque com certeza seu arco aí não presta se o arco é mais barato que a crina. Mas como é que o cara, independente do nível, ele pode, ao máximo, saber que está comprando um arco interessante, mesmo que daqui a alguns anos ele precise trocar por um melhor? O que ele precisa identificar? Quais dinâmicas se ele tiver a oportunidade de tocar com aquele arco, ele vai poder perceber? Um aluno iniciante, o que ele precisa perceber no arco? Olha. Aí eu quero que Ângelo e Thiago respondam assim pra gente. O que o aluno iniciante precisa perceber no arco para poder comprar? Aí a segunda pergunta dentro disso daí, aí você já responde. O que um aluno intermediário precisa ver e o que um aluno avançado também precisa ver? Porque às vezes tem aluno avançado, mas nunca ligou muito para essa questão de arco, nunca ligou muito, porque ele vai usando. Tem gente que é mais chata, tem gente que é mais detalhista, tem gente que às vezes não teve dinheiro mesmo e continua com aquele arco que responde para ele, mas talvez exista um melhor, porque ele não testou e ele nem sabe que existe algum melhor. Né? Quais são os conselhos que você dá para esses 3 níveis? Iniciante, intermediário e avançado. Eu já esqueci a primeira pergunta que você fez.
Não, tô brincando. É muito assunto, lá. cara. Esqueci. Não, o assunto é como é que o cara iniciante. Ó, vou repetir, viu? Eu tô brincando, eu tô brincando. Tá. O iniciante vai ser difícil, porque ele já disse, né, que ele é iniciante, ele não vai ter... Sim, mas vem cá, mas o cara é iniciante, mas com a dica aqui do nosso podcast, ele não pode já se ligar em alguma coisa? Às vezes você vai comprar um carro, não viu review, não viu nada, etc. É seu primeiro carro, e aí seu pai olha para ele, olha, preste atenção na garantia do carro. É o que você tem que prestar atenção na garantia do carro. Eu não estou dizendo que esse seja o detalhe, né? Mas seu pai disse, porque já comprou o carro, você... Para todos os carros que você for olhar, você vai perguntar a garantia. Que pode ser o detalhe que você possa te salvar. Não estou dizendo isso aqui, é só um exemplo, tá? Então, eu acho que existe alguma dica. Qual a dica que você daria para o iniciante? Para o iniciante... Que ele não vai com o professor, não vai com ninguém, só ele e ele vai comprar um arco. Porque a maioria das vezes, o que acontece? Ele comprou um violino e vê um arco lá junto com o violino, certo? Sim. Vamos pegar o Eagle. Tem arco que vem no Eagle que vem muito bom. Por incrível que pareça, vem bom. Agora tem uns, rapaz, que eu falei, olha, isso aqui joga fora. Não tem o que fazer. Agora tem outros violinos aí, esses que vem com violino laminado. A única coisa que salva no arco é o breu. Ou a crina. Não, nem isso. O que é aquele breu que vem desses violinos aí? Não é breu, pô. Não, calma aí, o breu que ele usou do professor dele, né? Tá. Agora salvou. Você salvou o breu do cara aí. Você salvou que você entrar numa fria agora. Nossa, foi rápido nessa aí. Mas e chega muita situação aqui que o cara manda mensagem, né? Eu passei na loja, eles disseram aí que você troca crina de arco. Eu falei, sim, eu troco. Que arco é que você tem? É um arco que veio com o meu violino. Eu falei assim, olha, eu preciso que você traga aqui, porque às vezes não compensa. É um arco aí que se você for comprar na loja, você vai pagar R$80. Você vai trocar a crina, vai ficar 150. Então, você junta mais 150 e pega um arco de fibra de carbono trançado. Não vai pegar o liso, não, que nem sempre é fibra. Às vezes é um outro material sintético aí. Então, eu peço para o cliente trazer o arco para eu ver a situação que está o arco. Né? Que tipo de arco é, se ele está pelo menos dentro da curvatura. Né? Às vezes acaba sendo mais pesado, né, do que o normal, ou mais leve é muito difícil. Mas o que tem que levar em conta é a curvatura. Se está ainda na curvatura, que dá para usar um arco, porque às vezes você pega um arco que está fora da curvatura, o aluno vai tocar, passou ali do 1/4 ali da região do talão, o arco já começa a pular, rapaz, você não tem quem segura aquele arco ali. Então, entendi. Então, aí eu falo assim, iniciante, é o seguinte, ele tem que se preocupar com a curvatura do arco, seria essa a dica? Isso, com a curvatura do arco. E como é que ele identifica se ele não sabe? É olhar uma foto na internet para um arco bom? Quando ele dá pressão, um exemplo, ele vai dar pressão ali no botão do arco. Quando ele dá pressão, o espaço que um bom arco com uma boa curvatura, ele fica da crina para a parte estrutural ali de madeira ou da fibra, quando você dá pressão, é um espaço que caiba ali em uma caneta, um pouquinho mais que uma caneta. Vamos pegar uma caneta e uma Bic mesmo. Né? Então, o que acontece? Se essa abertura, esse vão entre a crina e a madeira, a hora que você deu pressão, o arco continua bem curvado e a pressão da crina está boa, é um arco que dá para você usar, dá para você levar adiante até você pegar um arco profissional. Se você dá pressão na crina e essa pressão, a madeira ali, o arco, ele quase que alinhou, ficou reto igual a crina, aí não tem o que fazer não. Entendi. Aí eu qual é a aviso, dica? eu falo para o cliente assim, é o seguinte, de duas eu ia cortando o Ângelo. ou você... Corta ou não, você que gasta, corta não, aqui que isso não, é uma viu, aula, Ângelo? viu, cara? É uma aula mesmo, mas não dê muita pausa não, porque senão eu vou pensar que você terminou o assunto. É que é muita coisa na cachola aqui, eu não sei o que eu falo primeiro. Viu? Pai.
Eu me sinto, olha, quando a gente tá nesse podcast, eu me sinto novinho, mano, novinho da Silva. Escutando o Ângelo. Eu falo pra ele assim, ó, ou se você quiser trocar a crina, eu troco a crina, mas não compensa. Junta mais 150 conto e pega um arco de fibra. Aí eu, como conheço alguns vendedores, algumas lojas que vendem arco, que tem uma certa procedência, eu falo assim, olha, tem essa loja que vende arco assim. Então pega com eles lá, né? Que eu acabo recomendando de fibra, né? Para quem não tem, eu pergunto, eu falo assim, você quer investir quanto no arco? Até 1.500. Até 1.500, então procura tal profissional que ele fabrica arco a partir desse valor, que ele vai vender um bom arco para você. Então é isso. Vai lá, Thiago. E aí, vou aproveitar e o Thiago vai dar a dica, né, das experiências que ele tem há mais de 100 anos dando aula. No mínimo. Né? No mínimo. Qual dica você dá para esse nosso aluno iniciante? Principalmente, assim, eu tenho certeza que a maioria dos seus alunos não tem condições financeiras. Sim, como tudo no Brasil é mais difícil, né? Mais ou menos assim. E como a gente não é igual, não estou criticando nem dizendo que é melhor, mas, por exemplo, a minha primeira formação foi piano. Meu pai tinha um piano em casa, mas meu pai afinava o piano a cada 5, 6 anos. Eu não precisava me preocupar em comprar material nenhum, de estar trocando corda, de estar... Manutenção baixíssima, tecla, né? Isso, a manutenção era baixa. Então a gente tem, a maioria dos estudantes de violino, que incrível que pareça, não tem condição. Então, qual é a dica que você dá para esses estudantes? Às vezes vem um arco no case dele, no violino, mas alguns não vêm. Como é que você orienta? Qual a dica que você dá para ele, né, em relação ao arco? Já que o arco, às vezes a gente esquece que o arco, para muitos eruditos, para muitos estudiosos, não considera o violino o instrumento. Considera como o receptor e consideram o instrumento o arco. Com certeza. Né? Tem alguns pensadores que falam assim. Sim, sim. E eu, assim, de fato concordo. Às vezes a gente acha que dominar a mão esquerda é complicado. Difícil é você dominar essa mão direita. Aí, você pode dominar a mão esquerda, domina a mão esquerda e não domina a direita para você ver o que acontece. Justamente. É a mesma coisa você saber dedilhar um instrumento de sopro, né? Com chave e não saber soprar o instrumento. Não saber soprar. A embocadura, vai sair como esse som, né? O arco é a mesma coisa no violino. O que acontece? A gente sempre passa por isso, né? Por esse tipo de situação de gente que não tem condição de testar. Apesar que hoje tem algumas pessoas no Brasil que estão fazendo a diferença no sentido de acreditar na honestidade das pessoas. Eu conheço uma loja que, no caso de compra de arcos profissionais, envia o arco e até 7 dias você pode mandar de volta caso você não goste do arco. Isso é acreditar na honestidade das pessoas, chega a ser muito bonito, inclusive. Porque aí você tem condição de... Eles não fazem isso no caso dos arcos de estudante, mas no caso de você fazer uma compra de um arco de linha profissional, que eles consideram de linha profissional, eles enviam o arco para você testar durante uma semana. Eu acho isso sensacional, porque isso resolve a parte do teste, né? A pessoa vê uma foto, já recebi muito assim, a pessoa manda uma foto para mim e fala assim, esse arco é bom? Eu falo, meu Deus, difícil, como que responde uma pergunta assim, né? É complicado. O que a gente pode fazer? É pedir para quem fez a foto tomar os procedimentos que o Ângelo falou, né? Estica aí a crina, aí você dá uma analisada na curvatura, mas no geral o que mais incomoda o iniciante é o tal negócio, como eu toco sem o arco tremer, né? Isso tem várias causas. Eu acho que uma das mais comuns é o equipamento ruim. Por quê? Porque assim, o aluno começa a tocar e se o arco for muito molenga, ele pode até ser que ele esteja com tensão no braço, ele esteja alterando demais a velocidade do arco e isso faz com que o arco trema, sim. Mas o fato de a madeira ser muito molenga, às vezes também influencia muito, na maioria das vezes influencia muito, né? Com um equipamento bom, às vezes você até erra um pouquinho na técnica, mas o equipamento dá aquela segurada, né? Igual airbag de carro, né? Você tá andando no carro, bateu o carro, mas não se machucou. Então... isso aí. Depois passa a dica pra a galera que tá escutando, de quem é esse pessoal aí que manda o arco, se você não gostar, você devolve.
Entendeu? É o pessoal da HPG Musical. Eles é uma loja lá de São Paulo e eles não fazem isso com os arcos de estudante, logicamente, porque você vai pagar muito barato. Às vezes o próprio frete não compensa. O valor do frete. O próprio frete não compensa. Mas nos arcos de linha profissional, acaba que fica pelo frete. Existe um combinado. Você vai pagar, sei lá, R$1.000 e tantos num arco. Né? Às vezes compensa fazer esse teste, né? A gente vai te mandar o arco se você por acaso não gostar, né? E em todo caso, o que eu acho? Eu acho que muitas compras a gente faz baseado na reputação, né? Então aquele luthier, aquele arquetier, aquela marca, aquela crina, tudo isso tem reputação, gente que já testou, gente que já usou, e quanto mais, a gente volta no que a gente falou no podcast anterior, quanto mais pesquisa você conseguir fazer antes de comprar, ao invés de comprar pela emoção, melhor. Inclusive no caso do arco. Se você vai comprar um arco de nível iniciante, provavelmente você vai ter alguns problemas que são relacionados à má construção do arco, né? Agora, quando você resolve comprar um arco um pouquinho melhor, não precisa nem ser um arco de mais de R$1.000, não. Tô falando de arco de 400 e pouco, R$500. Já não é igual o que vem no estojo quando você compra o violino, né? Com certeza. Então, de repente, você consegue achar uma configuração que já te agrade até segurar um nível intermediário aí, até você conseguir juntar um pouco mais de dinheiro. Então, o que eu acho? Eu acho que pesquisa ajuda, opinião de outros profissionais ajuda, reviews, se for possível, nunca comprar no escuro. Eu não gosto dessa ideia de comprar no escuro. Acho que a gente tem que pesquisar bastante antes. Eu sempre recomendo isso para os meus alunos, né? Então, vai comprar um arco barato de 100, 80, R$100, dificilmente você vai conseguir testar e dificilmente é meio na sorte. Vai dar sorte de pegar um arco melhor ou não. Mas quando você vai gastar um pouquinho mais, aí já compensa testar. Entendi. Então, aproveitando dentro desse assunto aí de arco, a gente está acabando escutando aqui que está acontecendo obra lá na casa do Thiago. Ele está fazendo obra, ele está fazendo umas obras lá e o negócio está pegando assim dentro. Mas que momento a gente está vivendo agora aqui? A gente está aqui no podcast escutando. Talvez aí você não escute tanto no áudio, né? A gente pode botar um efeito ali de obra batendo na casa dele. Né? Põe uma britadeira aí tem pra um vizinho. que eu tô fazendo alguma coisa importante. Certo. Tem os vizinhos aí fazendo a obra, né? Como o pessoal aí do governo disse que você pode fazer obra até 10 da noite, né? Pessoal, eu tô no escritório, eu vim para um estúdio à prova de som para não ter ninguém conversando no fundo e o vizinho tá martelando a parede aqui. mas aproveitando esse assunto que é muito extenso, vai mais uma dica. Assim, eu tenho vários arcos lá em casa. Eu tive a oportunidade de ganhar alguns, tive a oportunidade de ter alguns, né? E o incrível que pareça, de todos os arcos que eu pude testar, eu sempre procurei aquele que melhor se adapta à minha mão, melhor me dá equilíbrio, que melhor faz as dinâmicas que eu consigo fazer, né? Que eu não faço todas as dinâmicas que o pessoal que está nessa mesa aqui consegue fazer. Se brincar, eu devo estar só na arcada simples ainda, né? Para sair o brilha, estrelinha aí, não é famoso para todo mundo. Mas a grande questão de tudo isso a dica que eu dou pesquisem, testem e façam o possível para ter um arco um pouco mais caro do que a crina. Porque às vezes a gente acha que a crina tá ali e é para a vida inteira. Eu tenho amigos que estão há 3, 4, 5 anos sem trocar a crina do arco. Parece que é brincadeira, mas é uma verdade. Você que tem aluno aí, você deve ver um bocado de aluno que não troca a crina há 5 anos. E mal sabem eles que a crina também tem uma validade como corda. Para aqueles que tocam pouco, até 6 meses a crina tá ali bem. E se a pessoa cuida, consegue chegar assim, estourando há 1 ano. Mas diga aí, já levantou? Se levantou o dedo é para dizer assim, o pessoal lá na Europa que treina 8 horas por dia, troca a cada 2 meses no máximo a crina, que é uma verdade. O que acontece? A maioria das pessoas já viram em propaganda de shampoo, né? E o que aparece lá na propaganda? Aparece um fio de cabelo e esse cabelo ele tem umas escamas. A crina
é da mesma forma, ela tem é isso que faz a crina ter um atrito, né? O breu, a função do breu é fazer com essas escamas ela se abram, né, para ter um atrito melhor na corda. Então, quando você vai usando o arco, usa bastante, essas escamas, tanto é que você pega um arco novo, que você toca assim, você vai ver que em cima do violino vai ficar uns pedacinhos, parece caspa no violino, vocês já repararam isso. Isso aí são as escamas que tem na crina. Conforme você toca, elas vão saindo, né? Se usar o shampoo do Cristiano Ronaldo na crina, resolve a caspa ou não? Não pode não. Poxa, quer dizer, vem cá. A crina ela precisa da caspa. Ó, eu já vi história, viu? De inscrito que diz assim, cara, eu não tô com dinheiro para trocar a crina. Eu desparafusei lá o arco e tal, fiquei só com a crina e lavei ela com shampoo e condicionador. Meu avô fazia isso, meu avô lavava com sabão de coco. Mas eu vou falar ajuda. Sabe por quê? Ajuda? Ajuda no sentido, porque muitas das vezes a crina tá oleosa. A gente passa a mão, passa no pescoço, tá ali o professor conversando com ela durante a aula, ela tá esfregando o arco na orelha, esfregando o pescoço. Aí chega o primo em casa, o sobrinho, a sobrinha já cata o arco, pega o violino para ver, já taca a mão cheia de gordura do frango que acabou de comer no almoço. E já viu o jeito que fica a crina, né? Então, sim, mas aí uma pergunta, você fazer uma limpeza dá uma diferença brutal na crina. Claro, depois que perde aquela aderência ali, as caspas da crina ali, esse atrito que o arco tem, você tem que passar o breu mais frequentemente, entendeu? E outra, uma coisa que eu vou deixar aqui, que poucos sabem, que é qual é o momento certo de passar o breu no arco? Na hora que você vai tocar ou na hora que você vai guardar? Eu geralmente passo na hora que eu vou guardar. Eu também. Essa maneira correta. Eita, aqui o Thiago engasgou aí agora. É quando vai guardar. Eu passo quando eu vou guardar, mas como eu guardo meu violino a cada 2 meses, então... Por que acontece? Você passa... Claro, agora se você não passou na hora que guardou, você vai ter que passar na hora que vai tocar, né? Porque senão às vezes tá liso ali, não tem que fazer, você vai ter que passar. Mas o correto é passar no momento que vai guardar o arco. A pessoa pergunta por quê. O período que o arco vai ficar em descanso, né, ali dentro do case, essa temperatura do próprio ambiente vai fazer com que o breu ele fixe, né, ele grude lá na crina. Então, a hora que você for pegar o violino para tocar novamente, o que vai sair, né, de breu do arco vai ser o excesso que você acabou passando. Agora, você acabou de passar o breu e já pega para tocar, não dá nem tempo do breu fixar na crina, vai sair tudo, né, ali na hora que você vai tocar. Então, a maneira correta é essa aí, passar depois que usou o instrumento. Não esquecer, né? Agora, se esqueceu, vai ter que passar. Não precisa também querer passar 20 vezes, né? Até fazer um rasgo no breu ali, né? Eu tenho um breu que eu ganhei de uma professora já faz 22 anos. Ele está na metade ainda. Só que eu não gosto de usar muito breu. Eu não gosto do raspado do breu ali, né? Eu vejo que ele está meio liso, está falhando a nota, né? Eu vou e passo o breu, né, depois que eu toquei e deixo ali. Agora tem pessoas que adoram breu, né? Que adoram ficar esfregando ali. Entendi. E a obra continua. É tanto que o Thiago está dizendo assim, eu não vou falar nada agora. Eu quero só escutar. O Thiago vai dar um tempinho para você ir lá conversar com o rapazinho? Essa obra continua. Vai bate o papo lá, a gente faz uma edição aqui e tal, aí vai dizendo dessa obra. Mas agora tem gente que passa tanto breu que, pelo amor de Deus, o violino fica branco. Não, teve uma situação aqui que uma pessoa trouxe um violino para o meu pai e a recomendação que ele deixou para o meu pai é o seguinte, falou assim, olha, você ajusta o cavalete desse violino, coloca um outro cavalete para mim, mas eu não quero que você tire nada de breu do tampo desse instrumento. Não tinha nem como mexer. Como que você vai ajustar um cavalete
sem tirar o breu ali. Aí o meu pai falou assim, é impossível fazer isso aí que você quer. Aí eu falei, mas vem cá, por que não é para tirar o breu? Ele falou assim, não, é que quanto mais breu em cima do tampo do instrumento, melhor fica o som. Aí meu pai falou, vai vendo. Ah, é isso, tá bom. Enfim, encerrou o assunto ali. Meu pai falou assim, é impossível, né, de fazer esse serviço que você quer aí sem tirar esse breu. Mas estava branco mesmo. Tinha uma camada ali grossa de breu já em cima que você não... Tava quase tampando o F do violino já. Não entendi. Mas aí, Ângelo, aproveitando assim, aí a gente já emenda no segundo. O cara tá no nível intermediário, certo? Assim, o que é que você recomenda em relação? Ele já compra um arco já pensando no nível profissional? Ou ele melhora o arco? Mas nessa hora de ele melhorar o arco, aí vem a questão para ele de novo. Pô, fibra ou madeira? Olha, e aí você fala o quê? Eu sempre Testa. recomendo que se a pessoa ela tem condições de pegar um arco bom, é uma coisa a menos para ele se preocupar na hora dele fazer o estudo. Ele está no intermediário, ele está desenvolvendo. Se ele tem um arco bom, né, às vezes eu tenho pessoas mais íntimas, né, clientes mais íntimos, eu falo assim, viu, guarda mais um pouquinho, pega um melhor, não gasta esse dinheiro que você guardou aí para você pegar um intermediário não. Se você pode, guarda mais uns meses aí de dinheiro aí e pega um bom, porque isso vai ajudar muito no desenvolvimento dele, porque o arco 70% para você tirar um som e executar, né, a peça ali, a música, está no arco. Não adianta estar só na sua habilidade de dominar o arco. Se o arco não estiver dentro dos padrões, ele não vai te obedecer. Então, agora, se não tem, né, essas condições de pegar um arco bom, vai ter que ir com a referência, não tem o que fazer. No mínimo de fibra, trançado. Eu já não recomendo nenhum outro abaixo do de fibra, porque tem umas fibras aí que não é fibra de carbono não, é uma fibra, outro tipo de fibra sintética, mas não é o carbono. O carbono dá para você identificar porque ele é trançado, né? Então, e a maioria essa é uma deles, regra para o carbono ou é sempre trançado? O carbono ele é trançado. Sempre trançado? Sempre. Uhum. Entendi. Então, o que acontece? E a maioria, todos os arcos que eu já peguei até hoje de clientes que vêm aqui para trocar crina, que eu peguei, são arcos que estão dentro das proporções, né? O peso, a curvatura, tá certinho. Eu nunca peguei um arco de fibra que não desce para tocar, né? Porque a gente que tem um conhecimento prático, você pega um arco, depois que você trocou a crina ali, você vai apertar, você vai tocar, você vai sentir como que ficou, né? E o arco responde super bem. Agora, muitos aí que vêm com esses violinos industrializados, chinês principalmente, de 100 salva um. Entendi. Entendi. Então, a gente aproveitando dentro disso daí, a questão é, arco de fibra, a gente tem que também estar preocupado com o material dele. Tem que prestar atenção se é de fibra. E se é de fibra, ele precisa ser trançado. Não é isso? Isso. E até mesmo de pau-brasil, Ivo, teve um amigo meu, uma cidade vizinha aqui, que comprou um arco de pau-brasil, era pau-brasil mesmo, comprou no eBay. E o arco, rapaz, veio parecendo uma gelatina. Ele é mole, você dava pressão no arco assim, ele dançava. E se você fosse colocar o peso do seu braço para tocar um forte ali, o arco ele bambeava, mais mole que a crina. Então são situações. O que acontece? A madeira, quando você está colocando o arco na curvatura, é aquecido, né? A madeira ela é aquecida. Uns usam a vela, outros usam um fogo ali, um maçarico, né? Outros usam um assoprador. E dependendo da temperatura que você dá no arco, a propriedade da madeira ela se altera e o arco fica, você não consegue mais
A não ser que você trabalhe depois com a água para você corrigir essa elasticidade da madeira, né? E dependendo da curva que você coloca no arco também, o arco fica muito mole, mas mole mesmo, parece um arco de borracha. É incrível. Então, essa questão de comprar um arco aí, mesmo sendo de pau-brasil, porque tem muito pau-brasil fora, né? Na China. A China comprou muito pau-brasil para fabricar arco. E já peguei alguns arcos de cliente para trocar crino, que foi comprado na China. O cara pagou lá 450, 600 reais e uns arcos muito bons. Mas tem outros aí que o cara jogou dinheiro fora. Entendi. Então a pergunta continua. E aí, Thiago, madeira ou fibra? Ele tá ali quase imperceptível porque ele tá tendo obras no estúdio dele, né? Então ele tá com muito barulho. Mas acho que a obra deu uma parada agora e o Thiago vai poder falar. Até para falar aqui, tá difícil quando você tá falando e tá fazendo barulho ali, sai tudo, tá ruim até de ouvir você falando aqui. É mais ou menos isso. E aí, Thiago, você prefere madeira ou fibra ou não existe isso? O que é que você busca em um arco? Eu acho que mais importante do que o material, do que ficar preso ao material, porque isso às vezes é dogma, né? Mais importante do que isso é você ter um arco que funciona quando você estimula o arco. Você quer fazer um collet, você quer fazer um espicato, você quer fazer um golpe de arco, ele tem que funcionar. Então, eu não sou muito apegado a só o material, não. Embora eu use o de fibra, eu não tenho problema nenhum em usar de madeira. Só que eu acho que o de fibra tem funcionado melhor para mim, né? Mas eu acho que mais importante do que o material é saber se o arco funciona bem ou não funciona. Não adianta nada ele ser de madeira, mas não funcionar direito, e aí não resolve, né? Entendi. Então, Ângelo, aproveitando a pergunta, fibra ou madeira? Ou não existe isso? Existe, e eu tenho usado de fibra. Eu tenho aqui 4 arcos de pau-brasil. Eu tenho um arco de um arqueiro do século passado, que eu tenho um leilão que foi feito de um arco desse arqueiro nos Estados Unidos aí a $27 mil. E ele tá Só isso? Ele tá pendurado na parede, rapaz. É o que eu menos gosto. E eu já tentei salvar ele, sabe? Colocar uma curvatura dele, mas não teve jeito. Não é porque o The Best fez o arco que esse arco saiu o top da galáxia. Não, isso aí são pérolas. Tem uns que saem excepcionais e outros, infelizmente, não saem. Né? Vai depender da madeira, não tem como você identificar. Por mais que a resposta dele foi das mais rápidas e tudo mais, na fabricação alguma coisa ele não foi com a sua cara, entendeu? Ele não quer funcionar e não vai funcionar. E o que eu levo em consideração é o que o Thiago falou. Tem que ser funcional. Funcionou, respondeu aquilo que você precisa executar, está valendo. Se é de fibra, se é de madeira, funcionou, é o que vai ficar. E o tal da vibração é muito imperceptível, acaba sendo um mito, não é isso? Existe, mas não dá para você levar isso em conta, não. Tem um violinista aqui que ele tem uma coleção de arcos. Esses tempos ele trouxe 3 arcos para trocar crina. Ele tem um arco de fibra de vidro. Rapaz, pensa num arco. Sensacional, sensacional. Ele trouxe os outros. Um era de fibra de carbono, um de fibra de vidro, o outro de pau-brasil. Rapaz, o peso era tudo igual? Os estilos de peso era semelhante? Isso eu não lembro exatamente, mas a diferença é bem pequena porque ele é bem sistemático em relação a peso. Né? Então, se tivesse uma diferença de um para o outro, é de 1 grama, 2 no máximo. Né? E esse de fibra de vidro mesmo, ele pagou R$5 mil lá na Suíça. Então, o de fibra de carbono, diz ele que pagou R$1.200. Eu não lembro qual a marca mas é uma marca assim, bem conhecida. No sentido assim de cuidado, uma tecnologia bem avançada para ser fabricado.
e um de um arquê que não me foge o nome agora do construtor. Mas são 3 arcos assim, top, aí top. E eu falei assim, Ângelo, eu uso aqui, eu tô com vontade de usar esse, eu vou usar esse hoje. Ele falou assim, não vejo diferença, nenhum desses 3. Aí ele tem outros lá, e falou assim, os outros que eu tenho é inferior. Aí vem a pergunta, aí o cara diz assim, pô, ele tem um arco de fibra de vidro, então o cara deve tocar só em evento, música popular, com captação. E aí, o cara ele é o que? Violinista erudito? Ele é clássico, de né? tudo. Ele é clássico. E toca Então, popular, é o Rony Marquezak. Então ele toca, ele toca todo estilo. Certo. Então, para um aluno avançado, o que a gente tem que dizer é: busque um arco que vai te responder em suas necessidades em equilíbrio. Mas, acima de tudo isso, eu creio que a gente tem que estudar, pesquisar. E aí a gente cai naquela famoso dito, né, do jovem nerd. Se eu tenho um arco, eu não tenho nenhum, né? Então eu tenho que ter 2 para ter um, né? Isso é. Então o ideal é a gente sempre ter 2 arcos. É igual, né? a queixeira do violino. Cada um tem um maxilar, uma formatura, uma forma ali do maxilar. Eu demorei aí alguns anos para eu acertar uma queixeira do meu violino. Eu cheguei a fazer uma queixeira, né, para mim, dentro do desenho do meu maxilar. Tem vários luthier que fazem isso, né? Faz uma queixeira conforme o músico pede para ele. Tira aqui que tá pegando aqui. Tira. O arco é a mesma forma, né? A espalheira também é outra, porque cada um tem uma certa anatomia, tem um tamanho de braço. Eu tive um professor, o nome dele é Joselito Albuquerque, um paraibano. Ele pediu que meu pai aumentasse o comprimento do arco dele. Quantos concertos eu fui assistir aqui em Londrina, que na hora que ele estava tocando assim, ele usava tanto o arco que o arco saía, acabava o arco, aí a hora que ele fazia a troca de arco para subir, entrava no meio das cordas assim, que ia arregaçando tudo, né? Aí teve um dia uma situação dessa aí que ele mandou aumentar o tamanho do arco dele. Aí meu pai falou assim, mas vai cortar seu arco, corta esse arco aí, eu só quero esse arco maior, porque não dá. Por conta, né, do braço, da maneira que ele tocava. Ele não tinha um braço comprido, é um braço curto, mas a maneira que ele executava, o comprimento do arco não dava para ele, né? E ele gostava, e até mesmo ele reclamava do peso do arco. Então tem situações que a pessoa foge até do padrão. Então, a questão de tudo é equilíbrio. Equilíbrio. Não é? Então, aí para a gente ir finalizando esse podcast já, porque aí a gente já tem muito informação. Hoje foi uma aula, né, Thiago? A aula não foi aí com... A gente podia escutar ele aqui falando durante as 2 horas, ele ia falar de um bocado de coisa. Ixi, eu no arco eu não tenho muito conhecimento aprofundado igual tem no violino, não. O que eu estou passando foi o pouco que eu estudei referente ao arco, né? Eu fiz aí uns 10, 15 arcos no máximo que eu fiz. Eu tenho umas 4 réguas aqui de pau-brasil que eu ainda quero finalizar elas. Mas um arco ele é tão complexo quanto um violino. Claro. Não é à toa que a gente tem um especialista só para arco, né? Sim. Então aí vem a pergunta para a gente finalizar o seguinte. Eu quero finalizar da seguinte forma que a gente acabou não respondendo, tá? Para os nossos inscritos, para o pessoal aí que nos escuta, o arco, certo? Qual o tempo certo para eu trocar a crina do meu arco? Ninguém respondeu aí. Eu falei algumas coisas aqui que eu já estudei, mas ninguém respondeu. A gente acabou falando da crina, acabou falando do breu, da quantidade. E aí, Thiago, quanto tempo eu tenho que trocar minha crina? Eu não preciso. Precisar, precisa. Não, precisa sim. O negócio é assim, muita gente acha que crina dura o resto da vida, né? E na verdade não dura não. A gente começa a perceber que a crina começa a ficar escorregadia, que você passa o breu e o breu sai inteiro, né? Você começa a passar o breu, passa e o breu sai todo na corda, ele já não gruda mais. O pessoal fala, usa o termo gripa, né? Ele não gripa mais, ele não gruda mais na corda. E aí isso começa a prejudicar o som. O som, muitas vezes, por causa da crina ruim, ele começa a produzir chiados. Naturalmente, isso
varia de acordo com o uso. Então tem gente que usa mais o violino, tem gente que toca mais tempo, tem gente que toca menos. Isso tudo vai influenciar. Outra coisa que influencia também é a região onde você mora, umidade, temperatura, porque, não sei, a maioria das pessoas não sabe, mas o clima influencia muito, né, no desgaste da crina e tal. Isso, você tocou no ponto certo, porque às vezes as pessoas esquecem. Às vezes a pessoa está num clima mais frio e o arco vai durar um tempo para aquele clima. Você vai estar num clima mais quente, né? O arco com a crina ali também vai durar um tempo, então tudo influencia. Isso aí, ô Ivo, essa diferença aí climática que você falou, tem uma coisa que acontece com a crina. O cabelo, ele retém umidade. Então, tem certas situações que a umidade relativa do ar está muito alta e a crina, dependendo de qual período que ela foi trocada, o que acontece? Você vai apertar o arco, ele não dá aperto. Aí você vai ter que levar para um arquiê, cortar um pedaço dessa crina para ela ficar no comprimento. Não pode cortar muito também, porque na hora que esquentar, essa umidade sair, aí o arco vai ficar esticado. Você solta todo o arco, arranca até o botão, a crina está esticadona lá. Tem que tomar cuidado com isso aí. E o clima que altera essa propriedade física aí da crina. Assim, eu costumo falar para os meus inscritos que não existe uma regra correta, tá? Mas dentro das médias do nosso clima do Brasil e da quantidade, eu costumo dizer assim, cara, se você é aquele estudante que treina 1 hora por dia só, nada mais do que isso, pode ficar tranquilo que se você cuidar bem, limpar seu arco, guardar direitinho, não deixar muito exposto a muito calor, a muito frio, passar a mão na corretamente, crina, ficar passando a mão justamente, passar o breu corretamente, você segura essa sua crina aí no máximo uns 8 meses. Você segura bem até essa crina. Até 1 ano vai, viu, o Ivo? Dependendo da parte, até 1 ano vai. Cara, até 8, eu digo 8 meses, porque eu não conheço, porque tem gente que não cuida mesmo. Ah, sim. Aí eu digo assim, se você é um cara que toca mais de 3, 4, 5 horas por dia, rapaz, tenha certeza que se você conseguir segurar uma crina até 6 meses, você é um guerreiro dos guerreiros. Mas geralmente eu digo assim, cara, você precisa... Ele segurou porque ou não teve dinheiro ou teve tempo, porque ela já não tá então aguentando eu digo assim, mais. uma média correta para quem toca muito 3 meses, para quem toca mais ou menos 6 e para quem quase não toca 1 ano. Eu geralmente falo isso para os meus inscritos, que é mais ou menos a média do clima brasileiro que nós temos aqui. Diferente, né? Por exemplo, a maioria dos músicos na Europa, porque é mais barato, o cara troca a crina mensalmente. 2 meses no máximo, né? E depende da qualidade da crina também, Ivo. Justamente Teve depende da qualidade. uma situação que um músico trouxe umas crinas que ele comprou na Europa, a crina estava tão velha, eu coloquei uma crina no mar, quando eu fui apertar, começou a arrebentar. Tava podre a crina. E a crina nunca foi usada, só que ficou muito tempo guardada. Né? A crina estragou. Aí... É igual a gente fala, né? Eu só rodei o meu carro, tem 5 anos, eu só rodei 5.000 quilômetros nele. Estragou do mesmo jeito. Né? Porque estraga usando e estraga não usando. Então a gente tem que ter cuidado. Então aí a gente tem uma dica muito legal do Thiago, né? Que ele fala para os alunos, começou a ficar lisa, começou o breu sair, começou a prejudicar meu som, começou a não ter atrito, então chegou a hora de trocar. Mas o ideal é que você, assim, a gente acaba não fazendo, né? Eu comecei a fazer isso por causa do projeto, eu tenho uma tabelinha no meu celular, no Excel, que quando eu troco uma corda por causa do projeto, eu coloco a data, o dia que eu coloquei, eu sabe, eu já usei essa corda 5 meses, já usei essa corda 4 meses, já fiz teste nela durante 3 meses, está na hora de passar para outra. E eu faço isso também com as crinas, é importante a gente anotar, porque senão a gente passa a pessoa que trocou a crina ontem e já passou 2 anos. É igual o carro, tem que fazer um aplicativo de checklist, a hora de trocar o óleo, na hora de trocar o amortecedor, tá na hora de trocar a corda, trocar... E depois vamos falar da questão do cavalete, né, no próximo aí, né? No outro podcast é cavalete, a gente vai conversar muito bem sobre cavalete. E eu estou tentando trazer mais um convidado especial para um próximo podcast, porque é um assunto bem polêmico, vai ser legal a gente ver 4 visões. Eu já vou até puxar, não vou dizer que dia vai ser essa gravação ou quando vai pro ar isso, mas a pergunta, cara, é que muita gente defende que tocar
sem espalheira você vai ter o melhor som. Que diz que a espalheira estraga o som, que antigamente ninguém tocava. Então existem pessoas que defendem. Existem pessoas que defendem isso, né? Mas existem várias teorias e tal, que diz que tem que mexer na postura, enfim. Então imagina, e aí? Atrapalha ou não? Faz diferença ou não tocar com ou sem espalheira? Ela é um recurso para preguiçoso ou não? Tem tanta pergunta aí, cara. Então a gente não vai responder isso, tá? Um violinista que é muito cuidadoso com a parte anatômica do corpo em relação ao violino é o Yud Menuhin, né? Ele tem alguns livros falando, né, dessa questão. Né? Eu tive um professor que ele fazia a gente tocar sem a espalheira para criar resistência, né? Para ter uma certa resistência, uma certa postura, mas não que ele obrigasse a você tocar sem a espalheira, né? Que foi uma peça muito difícil de eu se adaptar, porque se você não tem uma boa regulagem, uma boa espalheira e uma queixeira, você tem problema sério, né? Mas você já está dando muita dica aí, né? Não vamos entrar nesse assunto não, senão a gente vai ficar aqui mais uma hora e nessa discussão aí a gente quer trazer. E aí, para terminar o podcast, diga a dica aí, tanto o Ângelo quanto o Thiago. O cara veio dentro dos estojo dele aquele arco que é bem, sabe, bem xing-ling, né? Desculpe o termo usado aqui, bem ruim. É aquele ali que deve ter custado $5. E às vezes o cara tem esse arco e nem sabe, mas ele já pode começar a identificar que o arco é ruim pela crina, porque existem crinas sintéticas. Como eu identifico uma crina sintética que você não deve usar de forma nenhuma, né? Porque crina sintética, pelo amor de Deus, né? Crina que é para usar para violino de brincadeira, né? Aquele violino que criança quer brincar, que não quer tocar, e você dá na mão dela, e é uma crina sintética. E existem muitos arcos que vêm nos estojos e são de crina sintética. Como é que o cara identifica que é uma crina sintética? Olha, eu acho que deveria existir um outro termo para falar de crina, assim, porque crina é crina. Crina é animal. Agora, aí tem o arco com fio sintético ou fio de crina, no modo de dizer, né? Tipo manteiga ou margarina, né? Palha de aço bombril, né? Teve uma situação, um aluno da minha irmã ligou para mim e falou assim: eu preciso trocar a crina do meu arco. É um arco novo, eu comprei o violino essa semana, mas eu preciso colocar uma crina nesse arco. Eu falei assim: mas que violino você comprou? Foi um Eagle. Eu falei assim: mas essa linha que você comprou do Eagle, o arco já vem com crina. Não, que o vendedor falou que era crina sintética. E eu falei assim: rapaz, deve estão dando muito plástico para os cavalos comer, viu? Aí eu falei assim: faz o seguinte, resumindo, rebenta um fiozinho aí do arco, só um fio, viu? Não vai depenar o arco tudo aí, e sapeca ele no fogo. Se você sentir cheiro de cabelo queimado é porque é crina. Se você sentir cheiro de plástico queimado é nylon, né? É sintético. Aí ele sapecou um fio lá e retornou para mim e falou assim: cheirou cabelo queimado, né? Então eu falei assim: então é crina. Você vê, né, quando você vai derreter um fio de plástico, a maneira que o fio ele se comporta com o fogo ali, ele é diferente do cabelo, né? O cabelo ele se enrola tudo e sapeca rápido, né? O nylon não, ele faz uma bolinha, né? Uma bolinha e pega o fogo e ela vai subindo, né? Não vai deformando muito o material. Então, a gente tem que dizer assim para os nossos ouvintes: tenha cuidado com os arcos e com as crinas, às vezes, que você vai trocar. Porque tem gente que troca para aluno iniciante e o cara acha que está com a crina, né? E às vezes, uma sintética, pagando pelo preço de uma crina normal. Mas eu vou falar, faz muitos anos que eu não pego um arco com crina sintética, viu? Faz muito tempo. Mas eu já vi vários, viu? Nessas lojas que eu tenho na minha cidade aqui, eu vejo os arcos que estão lá para vender. São das piores qualidades. Agora, e eles vendem, né? Eu, direto, tem situações que eu faço a crina com nylon. É o fio 30 que eu uso, o fio de pesca, para um projeto aqui, é um projeto social que tem, e são com criança. E as crianças, rapaz,
eu não sei o que acontece, que elas... Parece que é uma diversão, é igual estourar. Sabe aquela bolinha que você... Sim, né? sim. Eu tenho uma ela filha, faz sei como isso é também. com arco, ela começa a arrebentar ali para ver como que é. Aí a professora do projeto falou assim, Ângelo, coloca a crina, coloca o fio de nylon nesses arcos, senão eu não vou vencer e colocar crina nesses arcos aqui, que essas crianças elas não cuidam e tal. Aí eu vou lá e coloco, eu pego uma lixa de gramatura 80, depois que eu coloquei o fio no arco, lixo para criar uma aspereza na crina, né, para deixar ela áspera para poder pegar o breu e, né, é uma situação, né, complicada que precisa, que tem situações ali que não dá para, o projeto não tem nem dinheiro para ficar colocando crina, então é um escape aí que a gente acaba usando esse material. Mas para essas situações, né? Para essa situação específica. E, Thiago, é essa a dica que você dá para os seus alunos? Cabelinho enrolou, fez a bolinha, para ele tomar cuidado. Você sabe que essa dica aí eu peguei com o Ângelo, né? De botar fogo nas coisas. Né? Ele que gosta de pôr fogo. Mas assim, no geral, além desse teste do fogo, tem o teste prático, né? De quem já está acostumado a tocar com crina, uma crina de boa qualidade, crina de cavalo e tal. Você percebe. Tem um brilho também. Exatamente, tem o brilho, a cor da crina muda completamente. São mais brilhosos o sintético. Isso. Fica com CC no ar, né? Tem o cheiro, tem o brilho, tem a cor, tem tudo. É completamente diferente. Então, dá para perceber, né? Entendi. Então, pra gente jogar o resto da bomba no ar. Então, gente, arco de fibra ou de madeira? A questão não existe o melhor. Existe o que funciona para todos os pontos de equilíbrio de um arco. Então, quando você vai buscar um arco, se ele é de madeira, se ele é de fibra, você tem que buscar um arco que seja equilibrado em todos os sentidos, para que o arco não seja mais um empecilho para o seu estudo. Ou seja, às vezes o arco pode estar fazendo você estudar, subir na ladeira, em vez de estar estudando no plano, como a gente falou no podcast anterior. Então, eu creio que para os nossos inscritos, para quem está escutando, procure um arco equilibrado. Se você não tem conhecimento, dê uma olhada na internet, veja reviews, veja pessoas falando, procure a gente, que no possível a gente vai respondendo, procure seu professor, procure informação, não compre por emoção qualquer arco. E se seu arco é mais barato que uma crina, joga ele fora e compra um arco melhor. E aí não vale a pena trocar a crina, né não? E aí, você tem mais algum alô para dizer para a galera aí, Thiago? Alguma dica, alguma coisa que ficou no ar, alguma coisa que a gente esqueceu? A hora é agora, que a gente está finalizando mais esse podcast. E se prepare para o próximo. O próximo a gente vai estar falando um pouco mais sobre ajustes de cavalete, sobre as cravelhas, o que você precisa tomar cuidado, como identificar um cavalete. Você sabia que um cavalete, você pode mexer no som do seu violino com o cavalete? O cavalete pode te dar mais brilho, o cavalete pode te dar mais dark, o cavalete pode te dar mais um som neutro. Pode ou não pode, Ângelo? Pode, bastante. Só que às vezes a gente não sabe e muitos luthiers que trocam cavalete não sabem. E muitos inscritos acham que trocar cavalete é que nem trocar corda. A cada 6 meses tem que trocar um cavalete. Não é? E as pessoas não têm essas informações e no próximo podcast a gente vai estar falando sobre ajustes de cavalete. Não é? Fique ligado que esse podcast em breve vai estar no ar. E se você ainda não conhece os nossos projetos, acesse twitter.com/blogmeuviolino. Acesse meuviolino.com. Lá você vai estar encontrando alguns reviews escritos. Você também pode achar a gente pelo instagram.com/meuviolino e também pode estar acessando a nossa loja voltada ao custo-benefício para os nossos inscritos. É uma loja diferente, ela não vende muitos materiais, ela apenas representa materiais a custo-benefício, que é meuviolino.store. Então você também pode acessar. E nesse contexto, nós temos aqui o Thiago, que também se você não tem professor na sua cidade, ele tem um projeto muito interessante que ele dá cursos online, preparado especialmente para você. Então você pode procurar lá no YouTube, né, Thiago Rosa, e lá você vai encontrar o canal dele, como se inscrever. E se você está procurando um violino acústico, de luthier, de qualidade, você também pode procurar o nosso Mega Blaster Ângelo Mendes, né, da MV Elétrico, que ele faz excelentes violinos acústicos e também elétricos, certo? O meu está chegando desde 2000
2020, né? Diz que em 2020 vai chegar. Desde 2015 ele está chegando, mas vai chegar. No acústico, eu acabo passando mais pro meu pai, né? Agora tem situações que o cara, não, eu quero o seu, Ângelo, eu tô querendo o seu. Mas tem lá o senhor Teodomiro Mendes de Carvalho também, né? Sim, e aí a gente tá aqui nesse momento de jabá, então você pode procurar a Ângela, diga. O Ivo, eu tava aqui pensando aqui, acho que será bem interessante voltar nesse tema que foi falado de arco e chamar Assistir. Isso. Chamar o especialista, o cara que tá com a mão na massa aí há 100 anos, 150 anos já, igual o Thiago no violino. Então, Thiago, a gente vai falar o quê? E aí esse cara vai falar assim, pô, vocês não falaram rapaz, vocês estão tudo doido. Aí vamos ver. Né? Certo. Né? Essa possibilidade aí, né, de chamar o Thiago, conhece acho que um aí, né, Thiago? Conversar com ele e a gente voltar futuramente falar. Porque tem a linha, tem a categoria dos arcos barroco, né? Que já é um outro estilo também de execução. O arco vai se comportar de uma maneira diferente e tudo mais. Mas vamos deixar isso aí para um engatilhado aí. Um próximo podcast, né? Sim. Então, gente, ele também acabou cortando a gente, não foi, Thiago? Mas a Ângela também faz... eu creio que no Brasil não existe nenhuma qualidade de violino elétrico como a do Ângelo. Por que eu digo isso? Porque são violinos feitos, assim, por medida. É como fosse um violino elétrico de luthier mesmo, é feito para você. Ele não é feito em série, apesar de ele ter os nomes iguais, né? Tem as linhas que ele tem, mas ele é feito especialmente para cada comprador. Então, eles são violinos únicos. Então, se você está procurando um violino elétrico de qualidade, e você quer ter, pode procurar MV Elétrico. Né? Lá no Instagram tem MV Elétrico, MV Captadores, e ele também faz captadores maravilhosos, apesar que o meu tá chegando também. Então no podcast eu vou cobrar ele até chegar, o meu captador. É que a gente tem aquele cuidado, né, Ivo? Porque a gente é violinista, então você não vai fazer um negócio que não funcione, né? Então eu acabo sendo crítico da própria obra, né? Então a gente tem esse cuidado a mais que muitas das vezes uma fábrica, né? Que às vezes a intenção é só faturamento e não qualidade. Tem fábricas que dá a importância nos dois sentidos, né? Mas a gente está sempre aqui estudando, procurando inovar, oferecer o melhor de sonoridade, né? Tem uns que não gostam. Eu não quero que o elétrico puxe por um violino acústico, eu não quero que ele tenha eu quero que ele seja diferente, eu quero que ele seja elétrico. Então a gente tem essa abertura, né? Tem os modelos, não é só fachada, são estruturas que, como é um corpo diferente um do outro, então eles vão soar de maneiras diferentes. Então a gente tem esse cuidado de ter um pouco mais, né, de modelos para atender essa, além da estética, né, a parte sonora. Isso, e para a gente fazer um jabazinho aqui para Thiago, que está ali coçando a língua, né, de novo. Gente, se você quer um curso, que você quer se aprofundar em violino popular, quer se aprofundar em dinâmicas de improviso, porque às vezes a gente acha que improviso é improvisar, né? E mal sabe muitas pessoas que improviso é um estudo profundo de harmônicos, para entender os harmônicos. Eu posso estar falando besteira, né, Thiago? Não, tá falando Mas não. ele tem um curso especial assim para você. Fala pra galera aí um pouquinho, aí, 1 minuto, o que é esse curso. E aí a gente vai chegando ao fim a mais um podcast especial aí para os nossos inscritos. E vão compartilhando, galera. Quer mandar sugestão? Escreve pra gente lá, twitter.com/blog Meu Violino. Fala aí, Thiago. Faça um jabazinho seu aí do seu curso. Vamos lá. Então, o meu curso é mais voltado para aquelas pessoas que querem ter um pouco mais liberdade de tocar. Eu fico pensando na situação das pessoas que acabam recusando convites e perdendo oportunidades de tocar com formações porque não estão acostumadas. Então, por exemplo, você quer tocar, você foi convidado para tocar no casamento de uma pessoa importante para você e ficou com medo de ir porque não tinha partitura dos arranjos, né? Ou então você sempre quis tocar na igreja e nunca tocou porque a sua igreja não tem orquestra, a sua igreja tem uma banda e você não sabe o que fazer com banda, não sabe ler cifra. Então foi pensando nessas situações
que eu acabei criando um curso voltado para o violino popular, mas não só para a música nordestina ou para os ritmos brasileiros, não só isso, mas para uma parte mais prática, onde as pessoas aprendam a se virar em qualquer tipo de formação, né? Não só ficar dependendo de partitura, mas tirar música de ouvido, saber ler cifras, saber criar suas próprias frases e se virar com a banda que você quiser, no lugar que você quiser. Então é isso. Então, galera, esse é o curso, se você está procurando, é um curso muito interessante. E aí você pode procurar, não é? Sem falar que no canal do Thiago tem várias dicas lá maravilhosas, né, que você já pode aproveitar. Se você não tem professor, se você não tem acesso e às vezes você está procurando diversificar o que você precisa aprender. Estamos chegando mais ao fim de mais um podcast, né, do meu violino, um podcast muito legal, onde a gente teve uma aula aqui com o Ângelo, né? Apesar que ele quer trazer um acertier, e eu concordo, né? E ele vai procurar esse acertier porque luthiers se conhecem, né? Eu vou deixar, por isso que eu deixei aí pro Thiago chamar, para não falar, não, o cara que já combinou com o outro aí, sei o que, já vai puxar a sardinha pro seu lado. Então eu já me livro dessa, né? Então, galera, vamos aproveitar agora. E se você está curtindo, manda comentários pra gente. E vá falando, porque é vocês que vão dar vários assuntos para a gente ir conversando. E aqui a gente promete, vai ter momento que a gente aqui, a gente pretende, hoje mesmo eu estava conversando, a gente pretende aqui um dia trazer o pai do Ângelo, que Ângelo nasceu ele fazendo violino, contar a história dele, falar um pouco. Imagina aqui um podcast especial onde a gente vai conhecer a história de um luthier que já trabalha há muitos anos. Muito mesmo antes de eu ter nascido, né? Eu pensar ser gente e ele já fazer violino. Então, a gente vai trazer convidados a essa mesa para que a gente possa ter cada dia mais informações úteis para os nossos inscritos, para que eles possam cada dia mais comprar um violino melhor, um material melhor, ter informações mais bacanas, sair dos mitos populares que vão sendo criados por falta de informação mesmo. Então, este é o canal Podcast Meu Violino com Thiago Rosa, Ângelo Mendes e com o mais café com leite de todos aqui, Ivo Adams, apenas um especialista em reviews, que ainda não toca nada, mas um dia, quem sabe, brilha, vai sair perfeito. Não é? Então, boa noite a todos, dê uma boa noite para a galera aí, Thiago, Ângelo, e se despeça, porque esse podcast foi maravilhoso, falar um pouquinho sobre arte. Teve de tudo, até obra no meio do podcast e apareceu. Apareceu, espero que não tenha aparecido muito, não. Mas é isso aí, boa noite pessoal, foi um prazer estar com vocês novamente, obrigado pelo convite, tá sendo um aprendizado muito grande, espero que pro ouvinte também, né? Ângelo, boa não noite. fica calado não. Boa noite pessoal, agradecemos aí a participação de todos aí, pela divulgação também do podcast e continue aí nos ouvindo e até o próximo podcast aí na discussão dos cavaletes. Um abraço a todos aí. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, no seu horário que você vai estar escutando, mas chegou ao fim mais um podcast Meu Violino, e fique ligado que em breve, né, ative as notificações, você encontra o nosso podcast no Spotify, no SoundCloud, em breve no YouTube e também em breve no meuviolino.com, e aí você vai ter acesso aos episódios que vamos estar produzindo especialmente para você. Boa noite a todos, até a próxima!